Salmo 117, ele diz: louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para quem? Para conosco. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Amados, nós estamos juntos, estudando todo um momento interessante, que se chama arrebatamento. Todo um momento interessante, que se chama arrebatamento. E nós chegamos no nosso estudo número 3 da revista. Óbvio que os irmãos em casa lerão. Não foi pedido para que ninguém trouxesse hoje a revista, mas eu quero começar o estudo hoje e findá-lo na quarta-feira. E nós estamos nesse momento tão bonito, estudando sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o querido arrebatamento da igreja. Uma das maiores dúvidas que se tem é se a igreja do Senhor vai ser arrebatada ou antes, ou durante, ou no final da grande tribulação. Você já ouviu falar de tribulação? Pastor, já ouvi, inclusive passei por uma há 1 ano e meio, chamada coronavírus. É tribulação, né? É tribulação. Mas será que o momento que a gente está vivendo já é a grande tribulação? Ou seja, já começou a grande tribulação e ninguém avisou. E a gente já está passando por ela. Como é que é isso? Em que momento exatamente nós estamos vivendo? Bem, abra comigo Mateus, capítulo 24. Vamos conversar um pouquinho essa manhã? Bem devagarzinho, ao bom estilo ensino da palavra. Eu tenho comigo, graças a Deus, todos aqueles que vieram cear. Essa manhã nós tivemos batismo, que momento lindo. Daqui a pouco aqueles que foram batizados vão receber seus certificados, vão poder participar da primeira ceia. Olha que coisa fantástica. Vem junto comigo. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala de tudo junto e misturado. Aqui não pense que Jesus começa falando de arrebatamento, para depois falar de grande tribulação, para depois falar do milênio. Não, aqui Jesus está andando com seus discípulos. E os discípulos desesperados, porque eles estavam numa das maiores obras de todos os tempos, que era o templo de Jerusalém. Irmãos, o templo de Jerusalém era tão lindo, tão lindo, tão lindo, que os historiadores diziam que ao meio-dia, quando o sol batia entre os pináculos do templo e refletia o ouro que tinha no templo, a sensação era de que você estava na própria presença do próprio Deus. Um dia nós vamos ver esse templo, prometo para você, tá bom? Não real. Aquilo que é possível através de imagens, e você vai ter essa mesma sensação. E sabe o que aconteceu? Os discípulos olhando para Jesus disseram assim: Roberto, Senhor, olha o templo. Isso é um feito arquitetônico nosso. Gente, todo mundo se alegra pelas grandes realizações arquitetônicas que tem. Os franceses não vão se orgulhar da Torre Eiffel.
Nós brasileiros não falamos de boca cheia de todo o complexo no plano do Oscar Niemeyer. A gente não fala do tal Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Será que o egípcio não fica envaidecido pelas grandes e milenares pirâmides? Você acha que o judeu não ia se envaidecer do templo que tinha? Jesus olha para eles e diz assim: está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre o quê? Aí eles quase caíram para trás, está entendendo? Como assim? Isso é indestrutível. Isso aqui não cai nunca. As fundações que Herodes fez são fantásticas. Se você quiser entender um pouquinho mais do que eu estou falando, hoje à tarde o pastor Heber vai colocar de novo um estudo que eu já pedi para ele colocar, o segundo tempo, e ele vai colocar de novo em complementação essa palavra. Heber, me ajuda de novo. É com você que eu conto, filho. Falando nisso, ninguém está perdendo a escatologia e as semanas escatológicas, né? Está tudo em sequência. É só clicar com o dedinho, você tem todos os estudos, hein? Já já o Weber vai te ensinar como clicar com o dedinho. Já já eu chamo ele aqui. Agora presta atenção. Meu amado irmão, minha amada irmã, escute. Quando Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, Lazinha, meu amor, os discípulos disseram: peraí, conta essa história. Conta essa história. Como é que é? Isso aqui tudo vai cair. E aí, Lazinha, Jesus ia cantando, ó. Jesus ia caminhando e falando e respondendo. Às vezes sentava, parava, olhava para o templo, respondia. E aí, as respostas de Cristo não são numa conexão de acontecimentos. São numa conexão quanto às perguntas dos discípulos. Por isso que ali está tudo misturado, Lazinha. Volta de Cristo, arrebatamento, grande tribulação. Só que essa manhã eu quero te chamar a atenção para Mateus, capítulo 24, versículo 21. Olha que texto lindo para começarmos a nossa santa ceia. Olha que coisa linda. Pois haverá então grande tribulação. Algumas Bíblias falam aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais depois. Não é um versículo bonito para começar uma ceia? Não levanta a alma da gente? Ou seja, Jesus diz: está vindo um período que até esse momento que eu falei para vocês, nunca houve. Mas peraí, eu acho que não teve aflição pior que o dilúvio, né, pastor? Eu acho que não teve aflição pior do que os assírios entrando e levando as 10 tribos do norte. Eu acho que não teve aflição pior do que quando Nabucodonosor veio a Jerusalém e acabou com tudo. Gente, Jesus está dizendo: tudo o que aconteceu até hoje é um nada diante do que vai vir. Ai, Jesus. Mas pastor, tem uma segunda esperança. Se até Jesus não tinha vindo a grande tribulação, depois do coronavírus ela já passou. Ah, é? Jesus diz assim: é um período de tempo reservado, que literalmente não haverá outro depois que ele passar. Quantos acreditam que Jesus é o autor do Apocalipse? Diga amém. Bem, como não foi todo mundo que disse amém, para aqueles que estão em dúvida,
Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E ele as enviou a seu anjo e notificou a seu servo João. Opa! Então o Apocalipse continua sendo Jesus falando, vital. O que ele começa em Mateus 24, ele continua onde? Apocalipse. Vital, abre comigo, lá em Apocalipse capítulo 6. É interessante esse texto, é bonito, muito bonito. Em Apocalipse capítulo 6, você tem a continuação da abertura dos selos. Apocalipse 5 começa a abertura dos selos. E com a abertura dos selos, ocorrem fatos muito interessantes. Pegue Apocalipse 5 comigo, vamos devagarzinho. Vamos lá? Ao bom estilo mineiro, devagar e sempre, e por partes. Vamos lá? Olha que lindo. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Cordeiro na sua Bíblia está com C maiúsculo. Então não é qualquer cordeiro, é quem? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? Do mundo. Como havendo sido morto e tinha, meu Deus, 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda parte, e veio e tomou um livro da mão direita do que estava sentado no trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, com harpas, taças de ouro, que são os incensos e orações dos santos. E diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aí, os selos são abertos. Aí quando o selo é aberto, o primeiro selo, olha que interessante, versículo 2, do capítulo 6. Olhei e vi um cavalo branco, e o cavalheiro tinha um ar que foi dado, uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Meu Deus, pastor, quem é esse homem? Meu Deus, meu irmão, não falte quarta-feira. Segundo selo, versículo 3. Ouvi, e saiu um segundo ser dizendo: vem. Então vi outro cavalo, um cavalo vermelho. E foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi dada uma grande espada. Meu Deus, não vai piorar não, né? Não, pode ficar tranquilo. Olha o versículo 5. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, vi outro ser vivente dizendo: vem. E o cavaleiro tinha uma balança na mão. Economia, né? Guerras, economia agora. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo, 1 denário, 3 medidas de cevada, e não danifique o azeite e o vinho. Meu Deus, o que é tudo isso? E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz dizendo: vem. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o cavalo chamava da morte, e ainda trazia com ele o inferno. Meu Deus do céu, e a parte 4ª da terra foi embora. Não tem como piorar não, né, pastor?
Tem. Versículo 12. Olhei quando ele abriu o sexto selo. Eu não vou trabalhar hoje nem um primeiro, nem um segundo, nem um terceiro, nem um quarto, nem um quinto. Isso fica para quarta-feira. Hoje eu vou trabalhar o sexto selo. Olha a descrição, Sônia. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo, versículo 12. E houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de silício. E a lua como sangue. Eita, pessoa. A gente já está na grande tribulação. Porque semana passada não teve a lua de sangue. É? O sol se enegreceu. Mas o sol se enegrece toda vez que a gente tem aquele fenômeno maravilhoso da lua com o sol se encontrando. É mesmo? Olha o versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira que é sacudida por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. Você já imaginou o que é caindo um meteoro atrás de meteoro e arrebentando a terra? E o céu se recolheu como um pergaminho, como se enrola. Eu não sei se na tua Bíblia está escrito assim: e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Não é um tremor sísmico num ponto isolado. Está dizendo todos. Está dizendo que ilha treme. E o fenômeno é tão bonito, Roberto, tão simples, Amadeu, que é assim: o sol escuro, a lua como sangue, corpos estrelares caindo na terra, montes tremendo, todos em terrível terremoto, ilhas sem estabilidade alguma. E eu paro e penso, se o povo nessa época vai tirar selfie. Será que vai ter selfie? Será que vai ter o indivíduo lá tremendo e transmitindo ao vivo na CNN? Como será que vai estar o coração do povo nesse dia? Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos e os poderosos. Ou seja, a nata. Aqueles que moram onde há o melhor, aqueles que comem o que tem de melhor, aqueles que vivem no que há de melhor, aqueles que têm proteção. E todo o livre, eu e você, servidor público, trabalhador da iniciativa privada, o livre, e todo escravo, na época havia escravo, ou seja, aqueles que estão em posição de fragilidade social grande, correm para se esconder nas cavernas, nos penhascos dos montes, e o desespero é tal que eles dizem, versículo 16, cai sobre nós, ó montes, e nos escondam da ira do Cordeiro, nos esconda do rosto daquele que está assentado no trono. Nem Spielberg imagina uma cena como essa. Não há filmes que consigam retratar o dia da ira do Cordeiro. E você acha que isso aqui é novidade? Eu só estou no sexto selo, não falei do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.
Porque senão ia matar metade da igreja aqui. E nós temos poucos bombeiros militares aqui dentro hoje. É muito trabalho para o Escobar. É muito trabalho para o Vital. Escute. Você pode imaginar essa cena? Os grandes e poderosos, os fortes. Quando o texto colocou aqui dentro, militar. Militar. Militar nessa época, meu irmão, era talvez tão forte, ou mais, que nossos militares hoje. Devido às dificuldades, um militar aqui, um simples soldado do exército romano, ele tinha a capacidade de sobreviver sem ninguém e nada por 30 dias. Ele sabia abrir a terra e pegar comida. Ele sabia matar homens e sabia as partes que poderia cozinhar para comer. Um militar romano tinha a capacidade de matar 8 soldados de qualquer outra legião. E havia no meio deles a pior das legiões, que era a romana avançada na Germânia, que eles conseguiam ficar debaixo da água por tempos consideráveis, impossíveis hoje. E sair com um equipamento de quase 40 quilos e matar quem estava na reta. Você sabe o que é um texto como esse, dizer que chefes militares e militares vão ficar como mulherzinhas, gritando e dizendo, me mata a natureza, porque eu não quero ver a cara do cordeiro? Você entendeu o que Jesus estava falando quando ele disse, é um período que não existirá nem antes e nem depois? Você começou a entender? Você começou a entender que o Senhor do Apocalipse, Ele é Senhor e Juiz, e quando Ele se levantar, só seus olhos são capazes de nos fazer prostrar ante Cristo, que é o maior fenômeno de todo o Apocalipse. Ele precisa só do sopro para matar. Haverá um dia em que o Cordeiro se levantará do seu trono para julgar as nações, e não queira encontrá-lo nesse dia. É pavoroso. Isso se chama grande tribulação. E escute, esse é o 6º selo. A Bíblia diz que quando se abre o 7º selo, aí Cristo chama um anjo, mais 7 para tocar trombetas. Aí é que a ira se aumenta. E o último anjo, quando toca a última trombeta, chama mais 7 anjos para derramar o cálice da ira de Deus. Aí é que é feliz. Vamos lá? Existe algum relato de que todos os montes estão tremendo nesse momento? Pastor, mas tem terremoto. Sim, é só para lembrar para a gente que o que acontece hoje é um nada diante da grande tribulação. Pastor, mas tem morte. É um nada do que vem na grande tribulação. Ah, mas tem coronavírus. É um nada diante da grande tribulação. Eu tenho uma notícia boa para mim e para você. Abre em 1 Tessalonicenses.
Você sabia que toda essa ideia de Jesus, de tribulação, de morte, de angústia, de dor, de pavor, tudo vem do Velho Testamento? É só você chegar em casa e ler a lição número 3. Está lá todos os textos do Velho Testamento falando do dia da ira do Senhor. Dia da ira a Jacó. Abriu 1 Tessalonicenses. Vamos ler junto o capítulo 1. Pastor, me dá só uma prova de que o judeu sabia de tudo isso. E quando Cristo detalhou, o judeu só entendeu um pouquinho melhor tudo isso. Você se lembra lá em Mateus, quando os publicanos e fariseus vieram a João Batista? E João Batista olha para a cara deles e diz assim: raça de quê? Ou seja, filho de cobra. Raça de víbora está chamando de quê? Filho de cobra. Quem vos ensinou a fugir? De quê? De quê? De quê? Da ira o quê? Eles calaram a boca. Porque o que eu acabei de descrever para você é um nada. É um nada. Você precisa ler os textos de Sofonias, Malaquias, Abacuque, os textos que estão na revista. Na lição 3. Mas pastor, se eu ler, eu vou morrer do coração. Vai não. Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, no capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Será que Paulo poderia dizer de mim e de você o que ele vai dizer agora? Vamos ver. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do vosso amor, da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus nosso Pai. Eita, pastor, acho que não, né? Calma. Alguma coisa a gente faz para Jesus, não é possível. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos enviados entre vós, por amor de vós. Ó, que lindo! E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Gente, Paulo chega e diz assim, se não consegue imitar Jesus, pelo menos me imita. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Aqui a gente tem uma igreja que Paulo testifica, vocês me imitam e imitam a Cristo. Se Paulo hoje conhecesse a mim e a ti, ele diria isso. Ele diria que ora pela gente glorificando, ora pela gente em razão do nosso testemunho, que adora a Deus por causa da nossa vida. Ou será que Paulo tem que orar pela gente porque a gente é brigão, a gente é faccioso, a gente fala mal, a gente usa mal o WhatsApp, que nem a igreja de Corinto? Gente, é fantástico isso aqui. E olha o que Paulo diz. Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós
se fez ouvir a palavra do Senhor. Gente, é uma igreja que todo mundo conhece, ó, lá tem a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Pois eles mesmos, quem testemunha da galerinha lá em Tessalonicenses, anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. E dizem-nos, gente, olha o que o WhatsApp da época dizia dos irmãos lá. Dizem-nos como vós vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí eu, Paulo, quero dizer uma coisa para vocês. E vocês, além de servirem a Deus, versículo 10, estão aguardando do céu seu filho. E pode ficar tranquilo que ele vai vir. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. E para ninguém ter dúvida, a saber, Jesus, sublime, que nos livra da ira vindoura. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele morreu. E ele ressuscitou. E ele diz em João, não se turbe vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Preste atenção, na casa do meu pai tem mansões, que o original não é morada, é mansão. E se isso não fosse verdade, eu já teria dito, Lazinha. Se na casa do meu pai não tiver mansão, eu já teria dito. E presta atenção. Um anúncio novo. Eu vou preparar pessoalmente a mansão de vocês. E eu vou voltar para buscar vocês. Que nos livra da ira vindoura. E o que é interessante é, o que será essa ira vindoura? Então, a partir daquele momento, a igreja não passou mais por tribulação. Então, a igreja de Tessalonicenses está tranquila, ela não teve dificuldades, ela não teve decreto real, ninguém quis matar. Peraí, não chama Jesus Genésio, meu amor. Uma coisa é a ira dos homens, uma coisa é a ira de Satanás, outra coisa completamente diferente é a ira vindoura, a ira do Cordeiro de Deus. Que se chama grande o quê? Jesus não prometeu nos livrar da ira dos homens. Jesus não vendeu o evangelho que estão vendendo por aí, não. Jesus não prometeu nos livrar da ira de Satanás. Nós estamos guardados nele. É por isso que crente de Tessalônica também morreu nas arenas romanas. É por isso que Nero botou fogo e fazia iluminação pública à noite com crente também de Tessalônica. Fora a tribulação que eles passavam naquele momento, que estavam literalmente ali na cidade.
Agora escute. O próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque o quê? E Jesus avisou: se fizeram comigo, aí vão dispensar você. Se fizeram comigo, aí você está isento. Jesus nunca nos prometeu de livrar de iras terrestres. Ao contrário, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando falarem mal de vocês, quando vos espancarem, quando por causa de mim disserem todo mal, fizerem tudo que há de péssimo. Alegrai-vos, porque a coroa de vocês no céu está enorme. Mas pode ficar tranquilo. Isso aí todo mundo passa por defender ponto próprio. Na China comunista, morreu não só cristão, morreu ateu capitalista. Quando Mao Tse-tung tomou o poder na China e implantou o comunismo, você acha que morreu só crente? Morreu capitalista também. Ateu, incrédulo. Gente, qualquer um que defende qualquer ponto, pode ficar tranquilo que por defender aquilo que ele acredita, um dia ele padece por aquilo. Agora, tem uma ira que é muito diferente. Tem a ira do Cordeiro, que é a ira santa e justa, trazendo punição a todos aqueles que merecem. Daí a grande tribulação. E com medo que os irmãos em Tessalônica simplesmente não tivessem entendido o início da carta, abre 1 Tessalonicenses 5. Paulo diz: deixa eu deixar claro que esse povo não vai passar pelo dia da ira. Abriu em 1 Tessalonicenses 5, amados. Vamos lá? Versículo 1, acompanhe a leitura. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém vocês não necessitam que eu vos esclareça, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo que nenhum escapará. Vós, porém, não estáis em trevas. Por quê? Porque aprenderam sobre o arrebatamento no capítulo 4. Para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios. Meu Deus, pastor, aqui ele está proibindo dormir? Não, aqui é palavra absolutamente comparativa. Ele está dizendo, tem gente dentro da igreja que simplesmente quer viver como se Cristo não fosse voltar. Esse animal está vivendo como se estivesse dormindo. Pode ficar tranquilo, Jesus vai voltar e ele fica. Agora eu e você não. A gente sabe que Cristo é Cristo, que é Senhor do tempo, que já disse que vai voltar, e a gente fica aí esperando todo dia a volta dele. É por isso que todo dia, pastor João Batista, brincando, diz que ele entrega de novo a vida para Jesus. Ele pelo menos ganha ele mesmo para Jesus todo dia. Ele brincando diz isso. Agora escute. Nós, versículo 8, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Irmãos, que quer botar a couraça da fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você está pensando, se eu estou pensando, que nós vamos chegar no céu, sem todo dia abrir a Bíblia, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir o Senhor falar, e a fé ser renovada, pode ficar tranquilo, a grande tribulação nos aguarda. E talvez o inferno depois. Só veste a couraça da fé quem simplesmente abre a palavra do Senhor todo dia e alimenta seu coração, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aí você consegue vestir a couraça da fé. Amor. Meu irmão, nos últimos dias o amor vai esfriar. Só vai ter amor, literalmente, quem acredita ainda no amor de Deus. Capacete da esperança e da salvação. Esperança em quê? Na vinda dele. Salvação. E por que tem que estar na cabeça? Porque a salvação, irmãos, depende simplesmente de eu crer em Cristo. E acabou. Versículo 9. Pois Deus não nos destinou para quê? Mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos. Aí aqui muda. Vigiando porque está vivo, dormindo porque morreu. Vivamos com Ele. E versículo 11. Pelo que consolai uns aos outros, edificando uns aos outros, como também estáis fazendo. Há um povo que Deus não destinou para a ira. Há um povo que Ele amou e por Ele se entregou. Há um povo pelo qual Ele derramou o seu sangue. Porque Ele veio para os seus. Os seus não receberam. Mas nós que o recebemos, nós passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. E se tem uma coisa que o meu Deus Ele é fiel. Abra comigo no Salmo de número 117. Louvai ao Senhor todas as nações. Porque todas as nações têm o dever de louvar a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, o quê? Unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não o quê? Mas tenha o quê? Você sabe por que eu e você não vamos passar pela ira do Cordeiro, chamada grande tribulação? Porque na cruz do Calvário, Deus já jogou sobre ele toda a ira. E pelas suas pisaduras nós já fomos completamente sarados. Glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco. E a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é receber aquilo que não merecíamos. Misericórdia é não receber aquilo que tínhamos que receber. Éramos perdidos, pecadores, longe do Senhor Jesus. Mas Ele nos ama. E cremos na palavra dEle.
E ao crer, nós vimos Deus arrebentando o seu Filho na cruz, derramando nele ira. Ou você acha que Deus deixa passar impune cada estupro, cada homicídio, cada maldade? Você acha que o Senhor não está vendo? Se eu e você como pai, ao verificar o que uma criança sofre na mão de um estuprador, a gente se indigna. E se a polícia não pegar, e levar, e prender, e colocar separado, a gente mata. E eu e você somos maus e Deus que é bom. Haverá o dia em que Ele se levantará. Primeiro para buscar a sua igreja, noiva, amada, querida, porque Ele prometeu que eu e você não passaríamos pela ira. Mas depois de nos receber nos céus, selo a selo Ele abre. E a ira dele é derramada aqui embaixo. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque esses terão direito à primeira ressurreição. E aí Paulo em 1 Tessalonicenses 4 diz: ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos nos encontraremos com Ele, num abrir e fechar de olhos. Deus não destinou para nós a grande tribulação. Então, meu irmão, se lá no dia da ira do Cordeiro, os homens fortes olham para os montes e gritam: caem sobre nós, porque nós preferimos morrer de terremotos e cismas naturais do que encontrar a cara da face da ira do Cordeiro. Eu e você hoje podemos ficar calmos. Eu e você hoje podemos elevar nossos olhos para os montes e dizer, na hora da angústia: de onde me virá o socorro? Na grande ira, eles não têm de onde ter socorro. Eu e você podemos olhar para o céu e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles pedem a morte, o Senhor dá a nós a tranquilidade. Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele guarda Israel e Ele não dorme. Eles têm pavor de simplesmente encontrar a cara do próprio Senhor. Nós temos a sombra do Senhor à nossa direita. O sol, na grande tribulação, trará queimaduras terríveis. Nós, no versículo 6 do Salmo 121 diz que o sol não nos importunará. E a lua que é responsável pela limpeza, pelas marés, pelo colher, pelo plantar, pelo crescer, vai estar como sangue, vai estar completamente desestruturada. A lua para nós, mesmo hoje em momentos difíceis, não nos importunará. Sabe por quê? Porque o Senhor nos guarda de todo mal.
Ele guarda a nossa alma. Ele guarda a nossa entrada. Ele guarda a nossa saída. Desde agora. E para o quê? Todo sempre. Amém. Não tema. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faz só uma coisa. Vive para Ele. Cresce nele. E aproveita hoje. Come do corpo. Bebe do sangue, porque quem não come do corpo, quem não bebe do sangue, não tem parte com ele. E não será o quê? Naquele o quê? Qual é aquele dia? É o dia da vinda de nosso Senhor, nos recebendo nas nuvens, no arrebatamento. Será que essa manhã tem alguém que quer voltar para Jesus? Será que o Senhor não falou no teu coração? Será que não está na hora de você voltar para o Senhor? Feche os olhos agora. Temos alguém aqui essa manhã que precisa voltar para Jesus? Levante o braço. Nós vamos orar para o Senhor renovar a aliança contigo. Creia nas oportunidades que o Senhor está te dando. Nenhum amém. Vamos ficar em pé.